Olá, meu nome é Raíssa Cota Palles, sou professora de Sociologia da Escola Estadual Antônio Canella e autora do texto Juventude e Lazer, um levantamento das demandas dos jovens em bairros selecionados de Montes Claros, Minas Gerais, juntamente com os estudantes Paulo Henrique Santos, Bruno Silva, Diogo Neves, Vivian Silva e Fernando Silva. Este trabalho, ele apresenta o resultado parcial da pesquisa em andamento do projeto de pesquisa Juventude e Políticas Públicas, um levantamento das demandas em bairros selecionados de Montes Claros, Minas Gerais, desenvolvido na Escola Estadual Antônio Canella e coordenado por mim. Juventude é um tema recorrente nas ciências sociais e na psicologia, e o ponto crucial nesse debate são as políticas públicas desenhadas e implementadas para essa população. Políticas públicas, falando de forma resumida, são a totalidade de ações, metas e planos que os governos, tanto nacionais quanto estaduais ou municipais, traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Os bairros selecionados para a pesquisa, eles estão em uma região periférica da cidade de Montes Claros, onde grande parte dos seus moradores é de classe baixa, onde ações do governo voltadas para educação, qualificação profissional, acesso à cultura e lazer, dentre outros, são imprescindíveis. Então, uma agenda de políticas públicas que leve em consideração o contexto social e as particularidades deste público é importante. O acesso à atividade de lazer é fundamental para o desenvolvimento integral do ser humano, inclusive garantido na Constituição Federal, no artigo 6º do capítulo 2. Na esteira desse debate, cabe ressaltar que o lazer, dentre outras características, cumpre um papel educativo, em virtude de suas possibilidades pedagógicas, pois pode proporcionar ao indivíduo socialização, desenvolvimento cultural, intelectual e físico, capacidade crítica e transformadora de uma realidade e ainda incentiva a criatividade. Políticas públicas voltadas para essa população são importantíssimas, né, e urgentes. De posse desses elementos, o objetivo desse trabalho é apresentar as principais demandas dos jovens dos bairros selecionados, né, de 15 a 29 anos. Esses bairros, eles estão na região da Escola Estadual Antônio Canella, e para dar conta do nosso objetivo, nós utilizamos o grupo focal. O grupo focal é uma técnica qualitativa e nós fizemos o grupo focal com os estudantes da Escola Estadual Antônio Canella, né, situada no bairro Jardim São Geraldo. Realizar o grupo focal com os estudantes se mostrou pertinente, pois grande parte dos jovens dos bairros selecionados para pesquisa estudam nessa escola. Então, o grupo focal permitiu compreender as principais demandas dos jovens dessas regiões por políticas públicas na área do lazer. A ausência de praças iluminadas e bem planejadas, quadra de esportes e pista de skate na região foi uma questão manifesta a todo tempo, né, de forma persistente e com muita insatisfação durante a reunião do grupo focal. Né? Os jovens relataram que nos bairros selecionados não há espaços adequados para atividade de lazer, existem apenas alguns campos de terra improvisados que aproveitam para jogar futebol. Relataram, inclusive, um fato curioso, que exemplifica muito bem a necessidade da juventude por práticas de lazer. Foi relatado que jovens da região frequentemente pulavam o muro da escola situada no bairro Jardim São Geraldo com o objetivo de utilizar a quadra para jogar futebol. Agora que o muro foi consertado e não é mais possível usar o espaço da escola para jogar futebol, para se divertir, eles recorrem aos campos de terra improvisados, a rua, né, correndo até risco de atropelamento, ou vão até outro bairro, né, longe da região em que moram, quando conseguem, para jogar futebol em uma quadra, né, que é o preferível, o recomendável. Então, os relatos desses jovens nos levam a refletir o quão desigual é a distribuição de recursos públicos. Enquanto alguns bairros da cidade de Montes Claros
contam com até mais de uma praça bem iluminada, com playground, quadra, pista de skate. Na região estudada, que conta com 5 bairros, não há um espaço adequado para os jovens socializarem e praticar esportes. Em linhas gerais, em Montes Claros, foi possível identificar uma grande desigualdade na distribuição e qualidade de equipamentos de lazer, e principalmente a notória falta que faz a esses jovens ter um local perto da sua residência para socializar com os amigos e praticar esportes. Nos relatos dos jovens, ficou evidente a vontade e, diria mais, a necessidade de ter acesso a esses espaços. Exemplo ilustrativo desse desejo foram as indagações em relação a qual seria o caminho para conseguir colocar na agenda das políticas públicas a construção de uma praça com quadra e parquinho nessa região estudada, né, ali do Jardim São Geraldo, em Montes Claros. Inclusive, se dispuseram a mobilizar a comunidade e as autoridades políticas da cidade para conseguir tal feito. Por fim, ainda que nossa pesquisa englobe uma realidade local em uma cidade específica, os fatos aqui apresentados podem ser identificados em várias outras cidades do país, onde regiões mais desenvolvidas contam com um olhar atento do poder público, enquanto as regiões periféricas da cidade ficam de fato à margem do alcance dos recursos públicos.